Crianças e suas vidas passadas. Como as lembranças de vidas passadas afetam nossos filhos. Carol Bowman. Este livro é dedicado à memória de Ilan Ballantini, cuja visão e espírito continuam a mudar o mundo. Agradecimentos. Meus sinceros agradecimentos às pessoas abaixo mencionadas, por sua ajuda. A minha editora Betty Ballantini, por sua sabedoria e paciência, e pelas inúmeras horas de trabalho. A Normange, por ter dado a partida a esse processo. Aplausos para Elisa Petrini, da Bantam, por ter juntado todas as peças. Agradeço a Kili Kim por sua magia, a José Pstani por um telefonema, a Judito Eiloki por seus esforços e perspicácia, a Helena Aliás, Doutora Emma Melon, Susan Garrett, Rosemary Pazdar, Amy McLaughlin e Michaela Majon por terem gasto seu tempo lendo meus rascunhos, e por suas sugestões. Sou grata a todos os casais que desejaram partilhar suas histórias. Agradecimentos aos doutores Azel Denning, William Emerson, Davi Chamberlain, Winifred Black Lucas e Coleta Long por partilharem seus casos e por seu bom aconselhamento. E a Henri Bolduc, por seu infatigável entusiasmo desde o começo, e a Tineke Nordegraf e Roger Wolger por seus magníficos ensinamentos. Minha maior estima e amor por Sarah e Shazi, por me deixarem contar suas histórias. Minha gratidão eterna a Steve, meu coautor nesta vida. Prefácio. São inúmeras as publicações que tratam de casos clínicos e relatos de reencarnação em adultos, mas é muito poucos livros sobre lembranças de vidas passadas em crianças. E, no entanto, as histórias que envolvem crianças são, quase sempre, as mais fascinantes e convincentes. Já vi crianças falando em línguas estrangeiras às quais nunca tinham tido acesso em sua existência atual. Já ouvi várias vezes crianças narrando, com detalhes precisos, acontecimentos vividos há décadas ou séculos, quando eram grandes. Em vários momentos, eu ou seus pais pudemos conferir essas lembranças. Presenciei um menino de 4 anos relatando sua experiência como piloto de um bombardeiro na Segunda Grande Guerra, descrevendo com incrível meticulosidade e perfeição a intrincada maquinaria e funcionamento do avião. As lembranças de vidas passadas destas e de outras crianças são espantosas e extremamente importantes. Os pais precisam saber como identificar as lembranças de vidas passadas de seus filhos. É necessário que saibam que essas lembranças são normais e não devem ser motivo de preocupação ou objeto de tratamento psiquiátrico. E é também fundamental que aprendam a lidar com essas lembranças de seus filhos, para transformá-las em instrumentos de cura. A criança pode ter, na vida atual, sintomas causados por traumas em vidas passadas. Por exemplo, o pânico de fogo, associado com problemas respiratórios e asma, muitas vezes tem origem numa morte em incêndio numa vida anterior. Você saberia o que fazer se um de seus filhos, com esses sintomas, tivesse sonhos ou vagas lembranças de acidentes com fogo? Em outro dos meus casos, uma criança com terror de água lembrou-se de ter se afogado numa vida passada. Depois disso, o medo desapareceu. Um menino de 9 anos, que entrava em pânico cada vez que sua mãe se afastava, mesmo momentaneamente, ficou curado ao lembrar de sua separação traumática da mãe, seguida de morte, em outra existência, quando eram marido e mulher. Estes casos, como tantos outros, demonstram como a recordação de traumas em vidas passadas pode curar sintomas na vida presente de adultos e crianças. É por todas essas razões que quero recomendar o livro de Carol Bowman, Crianças e Suas Vidas Passadas, especialmente para o público brasileiro. Durante minha primeira viagem ao Brasil, em agosto de 1996, fiquei profundamente impressionado com a espiritualidade de seu povo, com a abertura de sua mente e com a qualidade de seu interesse por minhas pesquisas e por meus livros.
Estou certo de que vocês estão aptos a colher e pôr em prática os conhecimentos e conselhos que Carol Bowman apresenta neste livro. A abertura de espírito dos brasileiros permite que seus filhos lhes falem livremente de suas lembranças de vidas passadas. As crianças não têm medo de comunicar suas experiências. O livro de Carol Bowman irá seguramente contribuir para que os pais possam compreendê-las e ajudá-las. Por isso eu recomendo com entusiasmo. Dr. Brian Weiss. Primeira parte. Histórias de vidas passadas. Capítulo 1. Chaz e Sarah. Sente no colo da sua mãe, feche os olhos e conte-me o que vê quando ouve o barulho forte que o amedronta, pediu o hipnoterapeuta Normandy. Meu coração bateu acelerado. Talvez agora pudéssemos resolver o mistério do medo de barulhos fortes do meu filho de 5 anos. Relembrei um incidente que ocorrera meses antes, em 4 de julho de 1988, quando o estranho comportamento de Chaz começou. 4 de julho de 1988. Todos os anos, meu marido Steve e eu dávamos uma grande festa de 4 de julho, dia da independência americana, em nossa casa, que ficava a poucos minutos a pé do melhor ponto de Azeville para se assistir à queima de fogos. Nossos amigos e seus filhos pequenos ansiavam por se juntarem a nós no quintal de casa, onde passávamos a tarde. A festa sempre culminava com uma caminhada colina abaixo, até o campo de golfe, para assistir à grande queima de fogos. Chaz passara semanas comentando animadamente como se divertira nas festas dos anos anteriores, e sobretudo como gostara dos fogos. Seus olhos se arregalavam ao lembrar das cores brilhantes no céu. Desejava muito que o espetáculo desse ano fosse longo e espetacular. Nossos amigos chegaram na tarde do dia 4 trazendo comida e caixas de estrelinhas. O quintal se encheu rapidamente e havia crianças por todos os cantos. Os adultos tentavam descansar na varanda, enquanto as crianças davam voltas pela casa e pelo quintal, tendo quase sempre Chaz como líder. Chaz era um menino cheio de energia e curiosidade, muitas vezes impossível de parar, dando sempre a impressão de estarmos 2 passos atrasados, tentando detê-lo antes que derrubasse alguma coisa. Sarah, nossa filha de 9 anos, se reuniu com as amigas ao lado da casa, criando sua própria festa. Quando o sol desceu atrás das árvores, percebemos que era hora de juntar as crianças e preparar-nos para a caminhada. Peguei Chaz quando passou correndo por mim e, levando mantas e lanternas, nos juntamos às pessoas que desciam nossa rua em direção ao campo de golfe. Um medo inexplicável. Segurando firme a minha mão, Chaz balançava meu braço e avançava aos saltos acompanhando as pessoas. As meninas mais velhas, amigas de Sarah, formaram seu próprio e risonho cortejo. Chegamos ao nosso lugar predileto e abrimos as mantas sobre o gramado íngreme. Daquele ponto víamos a planície e os campos de golfe cheios de gente. À medida que o céu escurecia, meninos e homens soltavam bombinhas e morteiros, enchendo o vale com explosões de luz, som e fumaça. Movido pela ansiedade e pelo açúcar consumido, Chaz subia e descia a colina com os amigos, até perder o gás e cair sentado no meu colo. Ficamos vendo o grupo barulhento lá embaixo, esperando o início da grande comemoração. De repente, a explosão do início da queima de fogos reverberou colina acima, ecoando à nossa volta. O céu se iluminou, estalando com as explosões. A multidão à nossa volta gritava oi a cada nova explosão de luzes e cores no céu escuro. Porém, ao invés de se divertir, Chaz começou a gritar. Qual é o problema? Perguntei. Ele não conseguiu responder, gritando cada vez mais alto. Segurei-o fortemente contra mim, achando que estivesse tão exausto que as explosões o tivessem amedrontado. Seu choro se tornou mais profundo e desesperado. Após alguns minutos, pude perceber que Chaz não se acalmava, só piorava.
Senti que tinha que levá-lo para casa, afastá-lo do barulho e da confusão. Avisei a Steve que ia embora com Chaz e pedi que ficasse com Sarah até o término da queima de fogos. O pequeno percurso até a casa pareceu enorme. Chaz soluçava tanto que não conseguia andar, e tive que levá-lo no colo. Continuava chorando quando chegamos em casa. Sentei numa cadeira de balanço na varanda dos fundos e o mantive no colo, esperando que se acalmasse. Quando seu choro se tornou um choramingo, perguntei se estava se sentindo mal ou se tinha se machucado, e sua resposta foi um não, balançando a cabeça. Perguntei se tinham sido as explosões que o amedrontaram, e ele voltou a chorar forte. Não me restava outra coisa a fazer senão segurá-lo e embalá-lo. Chaz foi se acalmando pouco a pouco e se aninhou no meu peito. E quando meus braços já não aguentavam segurá-lo mais tempo, caiu no sono e o coloquei na cama. O comportamento incomum de Chaz me intrigou. Nunca chorara tanto nem tão profundamente. E jamais tivera medo de fogos. Aquele incidente me pareceu estranho para um menino como Chaz, que não era de se amedrontar facilmente. Afastei aquilo da minha cabeça, dizendo para mim mesmo que ele devia estar esgotado após um longo dia de ansiedade e brincadeiras, ou talvez tivesse comido doces demais, ou algo que o tivesse indisposto. Afinal, coisas assim acontecem às crianças. Um mês depois, aquilo aconteceu novamente. Num dia quente de agosto, um amigo nos convidou para nos refrescarmos na piscina interna de sua casa. Chaz adora nadar e estava louco para cair na piscina. Assim que entrou no recinto da piscina, onde o barulho do trampolim, o som dos mergulhos e dos gritos ecoavam, começou a chorar histericamente. Agarrou ao meu braço e, aos gritos, me puxou para a porta. Tentar conversar com ele foi inútil. Só o fez me puxar com mais força. Desisti e o levei para fora. Encontramos uma cadeira à sombra. Segurei Chaz e perguntei o que o estava incomodando. Ele não conseguia me dizer, mas estava profundamente perturbado, aterrorizado com alguma coisa. Finalmente acalmou-se e, mesmo depois de ter parado de chorar, não consegui persuadi-lo a voltar à piscina. Sentados ali, lembrei da outra vez em que agira assim, no dia 4 de julho. Relembrei do som dos fogos reverberando nas colinas, que provocara seu primeiro ataque histérico. E então percebi que o som do trampolim reverberando nas paredes nuas soava da mesma maneira. Perguntei a Chaz se estava assustado com o barulho e ele concordou envergonhado, mas nem assim consegui convencê-lo a voltar para perto da piscina. Então era aquilo, o estrondo. Mas por que, de repente, Chaz passara a temer sons altos? Tentei entender, mas não consegui lembrar de nada que tivesse acontecido no passado que pudesse provocar uma reação tão forte aos ruídos de explosões. E era a segunda vez que acontecia no espaço de um mês. O medo parecia vir do nada. Será que passaria a acontecer mais frequentemente, toda vez que Chaz ouvisse um ruído forte? Fiquei preocupada. Aquilo poderia se transformar num problema de verdade, sobretudo se eu não estivesse por perto na próxima vez que ficasse histérico. Não sabia o que fazer e decidi esperar e rezar para que ele ultrapassasse aquele medo. Poucas semanas depois, tivemos a sorte de ter Normange como hóspede em casa. Ele é um homem maravilhoso e um competente hipnoterapeuta. Ficaria algum tempo conosco, durante o período em que fosse dirigir seminários sobre regressão a vidas passadas em Azeville, e fez algumas sessões particulares para alguns amigos meus. Tendo Norman como professor, começávamos a explorar os domínios da regressão a vidas passadas. Certa tarde, Norman, Chaz, Sarah e eu estávamos sentados à mesa da cozinha, tomando chá com biscoitos e rindo das histórias que Norman contava. Algo me lembrou o medo irracional que Chaz sentira, e pedi a opinião da Norman. Ele ouviu meu relato e perguntou a Chaz e a mim se queríamos fazer uma experiência.
Embora não soubesse o que Norman tinha em mente, confiava nele e sabia que seria sensível às limitações do meu filho. E como Chase tinha tanto desejo de resolver seu problema quanto eu, ambos concordamos. Até aquele momento jamais havia imaginado que crianças pudessem lembrar de suas vidas passadas. Ainda sentado à mesa da cozinha, Norman começou. Aquele momento, só depois pude perceber, foi um ponto crucial na minha vida. Chase vê a guerra. Sente no colo da sua mãe, feche os olhos e conte-me o que vê quando ouve o barulho forte que o amedronta, disse Norman suavemente a Chase. Olhei o rosto sardento de Chase. Nada poderia ter me preparado para o que iria ouvir. Imediatamente, Chase começou a descrever-se como um soldado armado, e um soldado adulto. Estou de pé atrás de uma pedra. Empunho uma arma comprida com uma espécie de espada na ponta. Meu coração batia tão forte que eu via pulsar, e os cabelos dos meus braços estavam arrepiados. Sarah e eu nos entreolhávamos espantadas. Como você está vestido? Perguntou Norman. Visto roupas sujas e rasgadas, botas marrons e um cinturão. Estou agachado atrás de uma pedra, atirando contra o inimigo. Estou na beira de um vale. A batalha se espalha à minha volta. Ouvia, surpresa, Chase falando em guerra. Jamais se interessara por brinquedos de guerra e nunca tivera uma arma de brinquedo. Sempre preferira jogos e brinquedos de construir, e era capaz de passar horas se divertindo com blocos, legos e seus trens de madeira. Seu tempo diante da televisão era estritamente limitado a Vila Sésamo e Mister Rogers, e nenhum dos filmes de Disney que vira retratava guerras. Estou atrás de uma pedra, disse novamente. Não quero olhar, mas tenho que fazê-lo atirar. Há fumaça e clarões por todos os lados. E barulhos fortes, gritos, urros e explosões fortes. Não tenho certeza do meu alvo, há muita fumaça no ar. Estou com medo. Atiro em tudo o que se move. Não me agrada estar aqui atirando em pessoas. Embora fosse a voz infantil de Chase falando, o tom era sério e maduro, não característico de um menino de 5 anos. Parecia sentir realmente o que sentia o soldado e pensar como ele. Não queria estar ali atirando em outros homens, realmente. Não era uma imagem glorificada nem da guerra nem do comportamento de um soldado. Chase descrevia os sentimentos de um homem no calor de uma batalha, duvidando profundamente do valor de suas ações, aterrorizado, pensando unicamente em continuar vivo. Aqueles sentimentos e imagens vinham de algum ponto bem no seu íntimo. Aquilo não era invenção. Até o seu corpo revelava quão profundamente vivenciava aquela passagem de vida. Enquanto descrevia-se atirando de trás da pedra, sentia seu corpo tenso no meu colo. Quando admitiu que não queria estar ali e atirar contra outras pessoas, sua respiração se acelerou e seu corpo se curvou como uma bola, como se tentasse se esconder e evitar o que via. Segurando-o, podia sentir seu medo. Norman percebeu o sofrimento de Chase no papel de soldado que, para sobreviver, tinha que matar outros homens. Explicou a Chase, falando vagarosamente. Vivemos várias vidas diferentes na Terra. A cada vez desempenhamos um novo papel, como atores numa peça de teatro. Aprendemos o que significa ser uma pessoa desempenhando esses diversos papéis. Algumas vezes somos soldados e matamos outros numa batalha, outras vezes somos mortos. Estamos simplesmente desempenhando nossos papéis para aprender. Usando uma linguagem simples, Norman enfatizava que não havia nenhuma vergonha em ser soldado. Assegurou a Chase que ele estava apenas cumprindo seu papel, mesmo que para isso tivesse que matar outros soldados na batalha. À medida que meu filho ouvia Norman falar, seu corpo foi relaxando e sua respiração se regularizou. A angústia em seu rosto desapareceu. As palavras de Norman estavam funcionando. Chase entendia e reagia àqueles conceitos universais. Quando Norman percebeu que Chase havia se acalmado,
Pediu que continuasse nos contando o que via. Estou agachado atrás da pedra. Fui ferido no pulso direito e o tiro partiu de um ponto acima do vale. Eu me arrastei para trás da pedra, segurando meu pulso onde fui atingido. Estou sangrando e me sinto tonto. Um conhecido me tirou da batalha e me levou para o local para onde levam os feridos. Não é um hospital comum, apenas uma barraca aberta, com muitas estacas, cheia de material. Há maços de madeira no lugar de camas. São duras e desconfortáveis. Chazzy disse que se sentia tonto e podia ouvir o som dos tiros à sua volta enquanto faziam uma bandagem no seu pulso. Pouco depois, lhe ordenaram que voltasse para o campo de batalha, e ele voltou relutante. Estou voltando à batalha. Vejo galinhos na estrada e uma carroça puxando um canhão. O canhão está preso por cordas a uma carroça que tem grandes rodas. Chazzy disse que recebeu ordens de manejar um canhão numa colina que dominava o campo de batalha principal. Estava visivelmente contrariado com aquela ordem e repetiu que não queria estar ali. Disse que sentia falta da família. Ao mencionar sua família, Norman e eu nos entreolhamos intrigados. Porém, antes que pudéssemos saber mais, Chazzy começou a ficar irrequieto e disse que as imagens estavam desaparecendo. Abriu os olhos, olhou em volta da cozinha, viu-nos e sorriu. O brilho infantil voltara ao seu rosto. Norman perguntou como se sentia. Chazzy respondeu alegremente que estava bem. Então, saltou do meu colo, pegou um biscoito e saiu para brincar. Norman, Sarah e eu ficamos nos olhando, de queixo caído. Segundo o relógio do forno, somente 20 minutos haviam passado desde que Norman pedira que Chazzy fechasse os olhos. Parecia que horas haviam passado. Norman quebrou o nosso silêncio de espanto pedindo mais chá. Falamos sobre o milagre que acabáramos de presenciar. Norman tinha certeza de que Chazzy se lembrara de uma vida passada. Explicou que uma experiência traumática numa vida pregressa, tal como ter participado de uma guerra, especialmente com uma morte traumática, pode causar uma fobia na vida atual. Seria sua experiência de vida anterior na guerra a causa do enorme medo que Chazzy sentia de barulhos. Possivelmente. Norman disse que teríamos que esperar para ver se o medo desapareceria. Admitindo que nunca trabalhara com uma criança tão jovem, surpreendeu-se com a facilidade com que Chazzy reconstituiu a memória de sua vida passada. Não tinha sido necessária a indução hipnótica, como acontecia com sua clientela mais velha. Aparentemente, as memórias de Chazzy estavam mais próximas da superfície e só precisaram de um suave encorajamento para vir à tona. Sarah, que absorvia tudo o que estava acontecendo em silêncio, se agitou na cadeira, mexendo os braços e disse: o lugar em que Chazzy foi ferido no pulso é onde ele tem eczema. Ela tinha razão. A localização da ferida que Chazzy descrevera era exatamente a mesma de uma persistente brotoeja que o afligia desde que era um bebê. Sempre tivera eczema no pulso direito. Sempre que ficava irritado ou muito cansado, cocava o pulso até sangrar. Sarah dizia que parecia que Chazzy queria rasgar sua carne, cocando sem parar aquele ponto. Várias vezes enfaixei seu pulso para impedir que cocasse até sangrar. Sem uma bandagem, encontrávamos manchas de sangue no lençol quando Chazzy acordava. Levei-o a vários médicos por conta dessa coceira, mas os testes alérgicos, as dietas, as pomadas e ungüentos de nada adiantaram. Para nossa surpresa e alívio, poucos dias depois da regressão à vida como soldado, o eczema do pulso direito de Chazzy desapareceu completamente, e nunca mais voltou. O medo de barulhos altos também desapareceu. Fogos de artifício, explosões e estrondos nunca mais o amedrontaram. Na verdade, pouco após sua regressão, Chazzy começou a demonstrar grande interesse em brincar com tambores. Ganhou sua primeira bateria ao fazer 6 anos. Hoje ele é um baterista convicto,
e enche a casa com o estrondo de seus tambores. Bonecas sob a cama. Nossa filha Sarah, então com 9 anos, assimilara tudo o que Norman dissera, e parecia ter entrado em transe durante a regressão de Chase, ouvindo atentamente cada palavra. Quando terminamos de analisar a experiência de Chase, ela perguntou a Norman se ele faria a mesma experiência com ela. Confessou-lhe que vivia lutando contra seu medo pânico de que a casa pegasse fogo. Como o medo que Chase sentia de barulhos fortes, o pânico de Sarah por incêndios também era inexplicável. Embora agora admitisse que o fogo sempre a aterrorizara, Steve e eu só o percebemos um ano antes quando Sarah dormira na casa de sua grande amiga Amy. As meninas ficaram acordadas até tarde e assistiram a um filme que continha cenas de casas e edifícios em chamas. Sarah ficou tão perturbada ao ver aquelas cenas que a mãe de Amy teve que trazê-la de volta para casa, no meio da noite. Aquilo nunca havia acontecido antes, e ela já dormira na casa de Amy várias vezes. Ao chegar em casa, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Teve um acesso de choro ao lembrar que gritara descontroladamente quando viu alguém no filme morrer no incêndio. Ficamos surpresos com a reação de Sarah e perguntamos se aquilo já acontecera antes. Ela confessou que vivia tão aterrorizada por incêndios, sobretudo de casas, que tinha uma sacolinha debaixo da cama, com as suas bonecas favoritas e algumas peças de roupa, preparada para o caso de ter que escapar rapidamente. Aquela revelação nos surpreendeu, sobretudo porque aquele tipo de precaução nos parecia totalmente fora de propósito para nossa Sarah, tão segura e independente. De onde viria aquele medo? Acalentei até que se acalmasse. Exausta com aquela experiência emocionante, Sarah finalmente dormiu. Mas ficou abalada por vários dias. Apesar de repetirmos várias vezes que estava segura, e de termos revisto rotas de fuga de todos os aposentos da casa, seu medo se tornou ainda mais pronunciado. Ficava nervosa até mesmo quando acendíamos velas na mesa do jantar, e insistia para que as apagássemos. Não era capaz de acreditar quando prometíamos que a protegeríamos caso a casa pegasse fogo. Então, como fizera com o medo de barulhos fortes de Chase, pensei que Sarah perderia seu medo com o passar do tempo. Afinal, muitas crianças têm medos irracionais que se dissipam naturalmente ao crescerem. Além do mais, não sabia o que fazer. Mas, agora, vendo o que Norman fizera com Chase, Sarah percebeu que era a oportunidade de obter ajuda para o seu medo de incêndios. Norman concordou em tentar. Ainda sentado na cozinha, ele instruiu Sarah: feche os olhos e sinta o medo de incêndio. Agora, conte-me o que está vendo. Com os braços apoiados na mesa, Sarah fechou os olhos, caiu em profunda concentração e passou a descrever o que via. Eu, que ainda tentava me recobrar da surpresa de ouvir meu filho falar como um adulto e descrever uma guerra, não sabia o que esperar de sua irmã. Só me restava ouvir e observar. Sarah descreveu uma casa de madeira simples, de 2 andares, tendo a forma de um galpão, cercada de árvores e terras cultivadas. Uma estrada de terra, coberta de relva, passava diante da casa. Ela se via como uma menina de uns 11 ou 12 anos, mais velha que agora. Disse que passava a maior parte do tempo trabalhando na casa, ajudando a mãe e, às vezes, dava uma mão ao pai com os animais. Ela não ia à escola porque eles não acreditam que as meninas precisem ser educadas. Ela viu um irmão mais novo que ainda não ajudava no serviço. Apertando os olhos fechados à procura de mais detalhes, disse que o irmão podia ter uma deficiência física ou mental. Até aquele ponto, Sarah contara a história como se fosse uma observadora, relatando objetivamente o que via, sem nenhum envolvimento ou emoção. Então, Norman sugeriu que ela fosse adiante, até o ponto em que passou a ter medo de fogo. O ponto de vista de Sarah mudou. Agora falava como uma menina, usando os verbos no presente.
totalmente absorta pelo terror da sua situação. Acordei e de repente senti cheiro de fumaça. Sei que a casa está em chamas. Estou com medo. Em pânico. Não consigo pensar. Pulo fora da cama. Há chamas e fumaça por todos os lados. Atravesso o vestíbulo à procura dos meus pais. Grandes labaredas cobrem as escadas e o corrimão. Pequenas chamas brotam pelas restas do piso. A ponta da minha camisola pegou fogo. Corro para o quarto dos meus pais. Eles não estão aqui. Sua cama está arrumada. Onde estão? Continuo correndo até ficar encurralada num dos cantos do quarto. Tremo ali parada. Por que eles não me salvam? Por que não me tiram daqui? Sarah fez uma pausa para respirar. Ainda estava inclinada, com os braços sobre a mesa, olhos fechados, o rosto contorcido e pálido. Revivi aquela dolorosa lembrança em pânico, como um animalzinho que caiu numa armadilha, encurralada no canto do quarto pelas chamas e pelo calor. O terror na sua voz me fez entrar na sua história. Senti a adrenalina bombeando em meu corpo, acelerando os batimentos cardíacos e me deixando nervosa. O ar na cozinha estava tenso. Levada pelo instinto materno, me virei para segurar e confortar Sarah. Mas outro instinto me disse que não interrompesse o fluxo do drama de sua experiência passada. Olhei para Norman à procura de um sinal. Ele acenou com a cabeça para me tranquilizar de que Sarah estava bem, e fez um gesto para que eu ficasse onde estava. Sarah prosseguiu, gritando em pânico. Uma viga coberta de chamas cai bem diante de mim e abre um rombo no piso. O fogo se propaga por tudo. Não tenho como sair daqui. Aí, como dói respirar. Sei que vou morrer. Sarah ficou em silêncio por alguns instantes na mesa da cozinha, com a cabeça nas mãos. Sua respiração se acalmou, seu rosto relaxou. Descobri que tinha prendido a respiração e exalei de uma só vez. Fez-se paz na cozinha. O silêncio era total. Norman esperou, e então perguntou suavemente a Sarah, o que está sentindo agora? Sinto que estou flutuando bem acima das árvores. Sinto-me leve, como o ar. Acho que estou morta. Não sinto dor nenhuma. Estou aliviada de que tenha terminado. Foi terrível. Norman perguntou se Sarah podia ver sua família lá embaixo. Lá está minha casa, completamente tomada pelas chamas. O telhado desapareceu. Posso ver minha família no quintal. Meu irmão está sentado no chão e meu pai abraça minha mãe, que chora e gesticula apontados para a casa. Sarah começou a chorar forte ao descrever a família. Disse que sabia que eles haviam tentado salvá-la, mas foram impedidos pelas chamas e pelo calor. Estavam arrasados por não terem podido salvar sua filha. Sarah ficara profundamente imobilizada com o pesar de sua família. Soluçando, ainda com os olhos fechados, disse que percebeu que sua família realmente a amava. Agora entendia que não havia nada que pudessem ter feito para salvar sua vida, e estava enormemente aliviada de ter conhecido a verdade. Admitiu ter trazido para a vida atual a crença de que seus pais não tivessem tentado salvá-la da morte na casa em chamas. O soluçar de Sarah foi diminuindo. Norman e eu ficamos em silêncio até que ela esfregasse os olhos e depois os abrisse e olhasse para nós. Fungou algumas vezes e deu um grande sorriso. O pânico e o terror haviam desaparecido. Ela parecia em paz. Percebeu a preocupação nas minhas feições e me assegurou de que estava bem. Depois, contou os últimos momentos antes de sua morte. Disse que tudo aconteceu tão rápido, apenas alguns segundos desde o momento em que acordou, até sua última lembrança da viga caindo à sua frente e o fogo explodindo à sua volta. Explicou que correra para o canto do quarto dos pais de puro pânico, sem tempo para pensar em um meio de sair da casa. Só pensou em procurar os pais. Admitiu que seus últimos momentos foram de muito ódio pelos pais, por achar que eles não a amavam e por isso não a haviam tirado da casa em chamas.
Disse outra vez que trouxera aquele ódio, seus últimos pensamentos, para sua vida presente, interpretando de forma errada o que realmente ocorrera, e sentindo-se confusa com o terror de sua morte súbita. Então, explicou que seu medo atual de incêndios era um lembrete de que havia algo inacabado em uma vida anterior que precisava ser liquidado. Norman e eu ficamos espantados de não termos que interpretar nada para Sarah. Ela entenderá intuitivamente, e sem precisar de explicações, as conexões entre seu medo e ódio do tempo daquela morte traumática e o medo de incêndios atual. Muitos adultos que relembram vidas passadas não processam tão rapidamente essas conexões entre passado e presente, explicou Norman. Sarah o fizera imediatamente por conta própria. Alguns dias mais tarde, Sarah desfez a sacola que mantinha sob a sua cama com as bonecas e roupas. Seu medo irracional de incêndios desapareceu desde aquele dia, embora continue sendo muito cuidadosa ao acender um fósforo. Interlúdio. Alguns dias depois que Chaz e Sarah relembraram suas vidas anteriores, Chaz entrou no jardim de infância e Sarah começou a 4ª série. As novas aventuras na escola deixaram para segundo plano a intensidade das extraordinárias experiências que tiveram com Norman semanas antes. Suas regressões rapidamente se tornaram apenas algo que aconteceu. Poucas vezes, Sarah, Chaz, Steve e eu comentamos suas lembranças. Tive cuidado de proteger as crianças de alguém que pudesse rir delas ou acusá-las de inventar histórias. Temia que a zombaria pudesse fazer Sarah e Chaz se fecharem completamente, e que as portas para suas vidas passadas, que tão miraculosamente se haviam aberto, pudessem se cerrar. Instruí-os para não falarem sobre suas experiências com vidas passadas com ninguém sem que antes me consultassem. Certifiquei-os de que o que haviam visto era real, mas expliquei que a maioria das pessoas não entenderia e outras até poderiam querer rir deles. Eles entenderam e aceitaram o conselho rapidamente. Pensava constantemente em suas incríveis memórias de vidas passadas, e tinha muitas dúvidas. Será que as outras crianças também lembram suas vidas anteriores? E, se assim for, as lembranças estarão à flor da superfície e tão facilmente acessíveis como as de Sarah e Chaz? Quantos outros temores e problemas físicos infantis teriam origem nas vidas passadas? E as perguntas continuavam surgindo. Queria encontrar as respostas. Porém, algumas semanas mais tarde, Steve aceitou um novo emprego na Pensilvânia e, 3 meses depois, em dezembro, vendemos nossa casa e nos mudamos. Por causa dessa mudança nas nossas vidas, não tive tempo nem forças para procurar as respostas para as minhas perguntas, pelo menos ainda. Partir de Azeville foi uma perda para todos nós, especialmente para as crianças, que nasceram lá. Mudamos-nos para uma sede de fazenda centenária nos subúrbios da Filadélfia, numa vizinhança com ruas e vielas sem saída, onde era seguro andar de bicicleta ou de skate. Chaz e Sarah entraram na escola pública, uma experiência nova para ambos, e em poucas semanas já estavam fazendo novos amigos. Desde que nos estabelecemos em nossa nova casa, Chaz não mencionara sua regressão. Pensei que tivesse esquecido. Certa manhã, alguns meses depois, quando Chaz e eu tomávamos o café da manhã, ele me espantou com mais informações sobre sua vida como soldado. Mãe, lembra quando vi que fui um soldado, com Norman? Sim, respondi, surpresa por ele falar no assunto após tanto tempo. Podia sentir todo o meu corpo se arrepiar. Respirei fundo para me acalmar e olhei Chaz nos olhos. Sabe, a gente falava engraçado, disse Chaz, me encarando. Como assim? Falava inglês, como nós agora. Sim, respondeu um tanto intrigado. Mas a gente falava engraçado. Parecia diferente. Ele hesitava, procurando palavras para descrever o que queria dizer. Sabe como falam as pessoas negras? Eu disse que sim. Pois é, eu era negro. Após me recobrar do choque,
Consegui perguntar num tom mais ou menos coloquial: e você estava com outros soldados negros? Sim. Havia soldados e negros e brancos lutando juntos, respondeu Chase. Olhei para o rosto dele. Seus olhos se desviaram. Parecia estar vendo imagens em sua mente e relatando o que via para mim. Lembrando das perguntas que Norman fez, insisti: o que mais está vendo? Só isso. E foi só aquilo mesmo. Chase perdeu a imagem e continuou comendo seu cereal. Fui pega de surpresa pela conversa de Chase e não consegui fazer as perguntas certas. Haveria algo mais a ser revelado sobre a sua experiência como soldado. A memória de sua vida passada ainda o estaria afetando de alguma forma que eu não percebia. Talvez houvesse mais emoções e assuntos daquela existência que precisassem aflorar. E por que teria aquela nesga de lembrança aparecido espontaneamente durante o café da manhã? As observações de Chase não foram provocadas por nada que estivéssemos dizendo ou fazendo naquela hora, até onde me lembro. Estaria pensando naquilo. Teria algum incidente na escola dado partida a mais lembranças? Eu não sabia. Era um mistério. Queria saber as respostas, mas percebi que teria que aguardar outra oportunidade para fazer perguntas a Chase. Por coincidência, no dia seguinte, o jornal de Philadelphia Inquirer trazia um artigo ilustrado com fotografias sobre uma exposição, que estava para ser inaugurada na cidade, de objetos dos soldados negros que participaram da Guerra Civil. Aprendi, lendo o artigo, que regimentos de soldados negros lutaram na Guerra Civil ao lado de soldados brancos, como dissera Chase. Examinei bem as fotografias dos soldados negros e depois olhei para a cara ruiva e sardenta de Chase. Ri, pensando que Deus tinha um estranho senso de humor. O artigo me deu a oportunidade de fazer mais perguntas. Como ele ainda não sabia ler, simplesmente lhe mostrei as fotos no jornal, sem fazer comentários, esperando que aquilo pudesse induzi-lo a dizer alguma coisa. Examinei o rosto dele como examinar as fotos dos soldados negros vestindo uniformes. Isso lhe parece familiar? Arrisquei. Sim, respondeu Chase. Como não disse mais nada, tentei persuadi-lo contando-lhe como o artigo descrevia os soldados negros lutando na Guerra Civil junto com soldados brancos, como ele me contara no dia anterior. Lembra de algo mais? Perguntei. Não, nada. Não estava dando certo. No dia anterior notara um certo olhar no seu rosto, um olhar energizado, brilhante, à medida que falava das suas lembranças. Aquele olhar não estava presente agora. Então, deixei o jornal de lado e mudei de assunto. Não queria forçá-lo nem mostrar quão ávido estava de saber mais. Queria que ele se sentisse à vontade ao falar sobre suas memórias, se elas voltassem à superfície. As galinhas andam soltas. Fevereiro de 1991 foi um mês terrível para muitos de nós. O conflito no Iraque trouxe a realidade da guerra para o interior de nossas casas e, pela primeira vez, para a vida dos nossos filhos. Ouvíamos ansiosamente o rádio e líamos os jornais à medida que o conflito aumentava. Todos sentiam a tensão. Certa noite, enquanto escutávamos o anúncio do primeiro ataque de mísseis Scud Israel, caiu um raio, cujo relâmpago brilhou lá fora, e ficamos sem energia elétrica. Estávamos abalados e Chase começou a chorar. Steve e eu fizemos o possível para acalmar as crianças e afastar seu temor de que a guerra chegasse a Filadélfia. No dia seguinte ao começo da guerra por terra, peguei Chase na escola. Ele entrou no carro e disse: "Jamais me farão lutar novamente." Não sabia se tinha escutado bem e pedi que repetisse o que dissera. E Chase disse outra vez: "Jamais me farão lutar novamente." Que quer dizer com isso? Perguntei, tentando descobrir em que contexto falava. Quero fazer outra regressão como a que fiz com Norman, quando era soldado. Tem mais coisas aparecendo. Os garotos só falam da guerra que estão vendo na TV, mas eu continuo pensando no que vi com Norman.
Evidentemente as notícias sobre a guerra desencadearam a memória do menino. Era a oportunidade que estava esperando. Durante o trajeto até nossa casa, Chazzy me explicou que a escola estava decorada com fitas amarelas, demonstrando apoio incondicional às tropas americanas em combate. Descreveu como as crianças e os professores se sentiam apreensivos com a guerra, mas ao mesmo tempo estavam orgulhosos da liderança americana no ataque ao Iraque. Esta glorificação da guerra, explicou, trouxe sentimentos desconfortáveis para ele. Disse que sabia que aqueles sentimentos tinham relação com sua existência anterior como soldado. A observação madura de Chazzy me soou verdadeira. Concordei em fazer a regressão. Já fazia 2 anos que Chazzy mencionara sua vida como soldado pela última vez. Durante esse período, pratiquei hipnoterapia e estudei as técnicas de regressão a vidas passadas com Norman e o Dr. Roger Wonger. Fiz meu aprendizado ajudando adultos em suas experiências com suas vidas passadas e fiquei conhecendo a gama de assuntos e traumas que podem vir à tona durante as regressões. Também aprendi, por ter regredido a eu mesma, que o processo de regressão é seguro. O inconsciente, onde residem as memórias de vidas passadas, é seletivo no que libera para o consciente, permitirá que a pessoa vá tão fundo quanto for necessário, mas não ultrapassará este ponto. Estava confiante fazendo a regressão de Chazzy. Sabia que podia dominar qualquer situação que se apresentasse. Esperei até que tivéssemos um período de tempo tranquilo durante a tarde. Desliguei o telefone e fiz Chazzy se deitar confortavelmente na sua cama. Lembrando-me de quão facilmente Chazzy e Sarah tinham acessado suas memórias com Norman, decidi seguir o exemplo e não usar uma técnica de indução formal. Disse apenas que Chazzy fechasse os olhos, respirasse fundo algumas vezes e voltasse à cena que viu com Norman, quando era um soldado. Desta vez, anotei detalhadamente o que Chazzy, com 8 anos, contou. Não ouço nada, mas posso ver. Vejo cavalos entrando no vale. Homens com armas com espadas na ponta. Eu me vejo agachado atrás de uma pedra olhando para eles. Sinto-me triste, amedrontado e orgulhoso. Há soldados a cavalo do meu lado. Agora estou ajoelhado atrás da pedra, esperando. A batalha continua. Há muita fumaça. Não estou atirando, estou esperando. Começo a atirar no inimigo. Não tenho escolha. Preciso me proteger. As pessoas montadas são brancas e eu sou negro. Há soldados brancos ao meu lado. Acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. Muita confusão. Estou com muito medo. Acertaram meu pulso com um tiro. Não sinto dor. Tudo escurece. Chazzy falava baixo, com frases curtas e espaçadas, à medida que pensamentos e imagens se revelavam numa torrente de consciência, nem sempre em sequência. Parecia assistir a uma história contínua que passava em sua mente, e só relatava fragmentos da ação. Via e sentia muito mais do que era capaz de descrever. Às vezes parava de falar, deixando vazios na narrativa. Encorajei-o, com perguntas, a continuar. O que está sentindo? Que aconteceu depois? Sem esta suave cutucada, ficaria parado num ponto. Como acontecera antes, falava com sua voz de menino, mas com a seriedade e fraseado de adulto. Certas palavras que usava me surpreendiam, pois ou não faziam parte do seu vocabulário ou jamais as tinha ouvido usar. Deitado na cama, o corpo de Chazzy espelhava as mudanças de cenas e emoções de que se recordava. Ficou rígido ao se descrever amedrontado esperando atrás da pedra. Ao ser ferido no pulso, ficou tenso e parou de falar. Seu corpo relaxou quando disse que tudo ficou escuro. Esta sutil linguagem corporal deu nova dimensão a um relato já por si só fascinante. Encorajei-o a continuar. Que está sentindo agora? Vou voltar à luta com uma bandagem no pulso. Vejo cavalos puxando um canhão, levantando muita poeira.
O canhão está numa carroça de rodas enormes, amarrado com cordas muito grossas. Há galinhas soltas pela estrada. Estamos no intervalo da batalha. Estou pensando em como me sinto infeliz por estar na guerra. Não sabia em que ia me meter. Após uma longa pausa, perguntei: que aconteceu depois? Voltei à luta. Estou manejando um canhão no topo do vale. Puxo uma corda e o canhão atira. Não sou eu quem o alimenta. Não posso atirar com um fuzil por causa do meu pulso. Sinto medo atirando com o canhão. Agora sei como se sentem os que levam tiros. Também sentem medo. Chazi fez outra pausa. Perguntei: sabe por que está lutando? Não sei, murmurou. Por palpite, baseada num comentário que fizera. Não sabia em que ia me meter. Pedi que Chazi voltasse a um tempo anterior à batalha. Queria saber alguma coisa sobre a sua vida antes da guerra, para entender por que dizia que não queria estar ali atirando nas pessoas. Estou numa casa. É minha. Um tipo de cabana feita de madeira tosca. Tem uma varanda na frente com uma balaustrada, um lugar para se prender cavalos. Há uma cadeira de balanço na varanda e uma porta no meio. Tenho 2 filhos. Creio que tenho uma esposa. Tenho sim. Sou feliz. É antes da guerra. Vivo onde os negros são livres. Vejo minha esposa, e a vejo de costas. Está dentro da casa. Usa um vestido azul e um avental branco. Usa anáguas e botas pretas. Seus cabelos são lisos e estão penteados para trás, amarrados com uma fita. Vejo um negro na varanda fumando um cachimbo. Sou eu? Não sou jovem, cerca de 30 anos. Eu me sinto muito feliz na cidade. Não nasci aqui, fui trazido ainda pequeno, numa carroça coberta. Sou pintor e carpinteiro, faço vasos para vender e bonecos de madeira como passatempo. Há uma área plantada atrás da minha casa, cercada de arbustos. É o meu lugar predileto, e onde faço meus vasos. Em frente à casa passa uma estrada poeirenta que vai para a cidade. Minha cidade é um lugar amistoso com carroças e fazendas. As galinhas andam soltas. Outros negros vivem aqui e têm uma boa vida. O nome da nossa cidade é algo como Colosso. Estamos em 1860 e pouco, no início da guerra. As pessoas estão reunidas em torno de um poste, no local onde as estradas se encontram, no centro da cidade. Há muito nervosismo. Estão falando da guerra. Leio um aviso colado no poste. No aviso está escrito guerra e o texto está em letras miúdas. Não tenho certeza se sou capaz de ler, mas sei que o aviso está pedindo voluntários. Também fico nervoso e me ofereço como voluntário. Assino um papel. Não sei o que está escrito nele. Não sei ler. Estou deixando lá. É um momento triste para mim e minha família, especialmente as crianças. Estão chorando. Estou muito triste. É o momento mais penoso da minha vida. Chazi parou de falar outra vez, ao sentir-se triste. Após uma longa pausa, perguntei: e o que aconteceu depois? Estamos nos encontrando com alguém importante, um general ou algo assim, após ter me alistado. Ele fala de estratégia. Devo escutar para o meu próprio bem. Mas não estou prestando atenção, penso na minha família. Estou me sentindo intimidado e não estou gostando. As pessoas à minha volta estão mais tristes que amedrontadas. Chazi fez uma pausa e depois voltou à cena no hospital de campanha. Fui ferido no pulso. Estou sob uma enorme coberta sustentada por estacas. Parece uma grande barraca ou uma carroça coberta, completamente aberta dos lados. Está muito cheia de gente. Muito barulho, ruídos de luta ao longe, tiroteio. Alguém coloca uma bandagem no meu pulso. Tem gente gritando por causa da enorme dor que sente. Estou grato por não sentir tanta dor quanto os outros. Creio que meu pulso não está muito ferido. Lamento ter que voltar à luta. Sinto falta da família. Estou atrás do canhão.
Fui ferido. Chazi parou de falar. Senti uma mudança de energia. Estava mais leve, como uma brisa fluindo pelo quarto. Após a pausa, Chazi continuou. Estou flutuando sobre o campo de batalha. Sinto-me bem por estar tudo terminado. Vejo a batalha e a fumaça lá embaixo. Olhando de cima para o campo de batalha, vejo tudo imóvel e esfumaçado. Nada se move lá embaixo. Estou feliz por ter acabado. Preciso ir para uma vida mais feliz. Flutuo sobre minha casa. Vejo minha esposa e meus filhos. Digo adeus à minha família. Eles não me veem porque sou um espírito, mas sabem que estou morto. Chazi parecia em paz. Deixei que curtisse a paz por um instante. Depois perguntei o que aprendera em sua existência como soldado. Sua resposta me surpreendeu. Todo mundo tem que passar por uma guerra. Ela harmoniza tudo. Não é preciso morrer na guerra, mas experimentá-la. A guerra nos ensina os sentimentos. Nos dá o sentido de como as outras pessoas se sentem. É um péssimo lugar. Não estive na Segunda Guerra Mundial. Estava fora, esperando minha vez de voltar para um tempo mais pacífico. Tive uma vida curta no intervalo. Ouvi maravilhada meu pequeno filho falar de equilíbrio universal e de compaixão. Falou com uma sabedoria muito além da sua pouca idade. Suas palavras e seu tom de voz soaram como se viessem de uma alma idosa. Não sabia o que dizer. Onde era fora? Onde esperava pela sua vez de voltar? Queria saber mais, mas tinha acabado. A janela para aquele mistério fechou de repente, e sabia que não poderia abri-la novamente. Chazi abriu os olhos e ficou deitado por mais alguns minutos. Parecia distante, mas calmo. Perguntei como se sentia. Disse que se sentia melhor depois que se lembrara de mais coisas do passado. Dei-lhe um abraço e disse que agora estava livre e a salvo, que não precisaria lutar novamente, e que estávamos todos em segurança e unidos em uma família. Chazi gostou do que ouviu e me abraçou. Pulou fora da cama e saiu do quarto. Em poucos minutos estava de volta, brincando animadamente com seu mais novo conjunto de Lego. Algo extraordinário acontecera naquela tarde. Voltei a pensar na reclamação que Chazi fizera. Jamais me farão lutar novamente. Agora entendi o seu significado. As lembranças de sua vida como soldado eram reais demais para ele. O medo, a tristeza e a confusão daquele homem pacífico que se tornara soldado se aproximaram da superfície da memória do menino, influindo em sua personalidade atual e em sua visão do mundo. As duas regressões de Chazi àquela existência desnudaram camadas sucessivas de emoções, pensamentos e imagens. Como as camadas de uma cebola, quando a primeira é retirada, a seguinte é exposta. Norman ajudara Chazi a trazer a primeira camada de emoção a um nível consciente, a do medo, que era precipitada por barulhos fortes, lembrando da guerra. Tão logo Chazi conciliou seus sentimentos de soldado com a morte de outros em batalha, o medo e o eczema, o estigma de sua ferida desapareceram. A guerra no Oriente Médio deixou à mostra outra camada de memória, a saudade da família. A tristeza de Chazi transformou-se em alívio à medida que progrediu na história até a sua morte e teve a oportunidade de se despedir da família. Fechara finalmente sua vida como soldado. Isto lhe permitiu ir além de sua tragédia pessoal, e alcançar o entendimento universal do significado da guerra no desenvolvimento de uma alma. Seu sofrimento pessoal se transformou em consciência espiritual. A coerência entre esta versão mais recente da história e sua primeira regressão era notável. Embora os dois relatos distassem 3 anos um do outro, Chazi descreveu as mesmas imagens e sentimentos quase palavra por palavra. Seu vocabulário crescera desde os 5 anos, adicionando uma textura mais rica à história, sem mudá-la. A lembrança permanecera intacta. Ele visualizava claramente aquelas imagens, relatando o que via.
Chazzy fez o que me pareceu um acurado retrato da vida de um soldado da guerra civil. Seu relato de como era estar no meio de uma confusa batalha e sentir-se intimidado soava mais realístico do que a versão glorificada comumente mostrada em filmes. Os detalhes corriqueiros adicionaram colorido e realismo à história, galinhas andando soltas,